Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos jogar PKXD de novo. Eu quero mostrar meu pet novo para vocês. Eu tinha conseguido um bu de sereia, só que daí eu troquei por outro que eu achei que eu queria muito. Daí eu troquei esse outro por uma Noro. Então vamos entrar aqui pra ver. Agora é só esperar. Tá quase. Já carrega.
Gente, eu esqueci que eu tava gravando, meu Deus do céu.